Programa de hoje mostrando um caso revoltante, imagens de um circuito interno mostram o exato momento que o médico João Paulo Casado agride a esposa dele à época. Ele estava na condição, até ontem à noite, de diretor técnico do Hospital Trauminha de Mangabeira. Esse caso é um caso que ganhou as redes sociais apenas ontem à noite, na noite de um domingo. Mas é um caso do dia 7 de agosto de 2022, portanto, há mais de um ano. Essas cenas aqui aconteceram há mais de um ano e só foram divulgadas ontem à noite. Só que com essa repercussão, com essa divulgação dessas cenas que são cenas assustadoras, de alguém que está, nesse instante, agredindo a esposa na frente de uma criança que é o filho dele, ele abraça a criança, ó. Nós cobrimos o rosto da criança para a criança não ser identificada. Mas as cenas iniciais são dentro de um elevador. É a cena 1. Essa cena que vocês estão vendo. Ele agride, puxa o cabelo e bate na esposa dele à época. Hoje eles não estão mais separados. Quem é essa mulher? Essa mulher é a senhora Rafaela. Rafaela é enfermeira e estudante de medicina. Também é de João Pessoa. Eles estão separados. Há, inclusive, uma medida protetiva contra ele, que não pode se aproximar dela. Ela, há cerca de 40 dias, procurou a delegacia para denunciar o agressor. É um caso que tem ganhado repercussão aqui em João Pessoa, tendo em vista a postura do médico, as funções que ele exerce na sociedade. Eu vou dizer daqui a pouco todos os lugares que ele trabalha e as providências que já foram tomadas. Eu estou com Sabrina Barbosa ao vivo comigo, que conta maiores detalhes. Sabrina, caso de grande repercussão esse acontecimento, né, Sabrina? Tribuna Livre. Bom dia, Bruno. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Exatamente, Bruno. A vocês que estão acompanhando a nossa programação do Tribuna Livre, a Secretaria de Saúde, na pessoa de Janine Lucena, bem como o prefeito Cícero Lucena, emitiram uma nota a respeito do posicionamento desse médico, o médico João Paulo Casado, que estava atuando a propósito no Hospital do Trauminha e foi afastado imediatamente de todas as suas funções no município. Assim que esse vídeo tomou por repercussões, é um vídeo, como você já mencionou aí, antigo, foi um vídeo do ano passado, mas assim que essas imagens chegaram a público e teve toda essa repercussão, claro que a administração pública do município de João Pessoa tomou as medidas cabíveis a respeito do afastamento do médico após essas agressões à sua esposa. O pessoal, inclusive, que trabalha com ele, está sendo ouvido todos os relatos a respeito de como o médico atuava, se ele já demonstrava situações de agressões com outras pessoas também, porque a polícia está de posse desse vídeo e vai fazer um levantamento a respeito do posicionamento do médico em outras situações. É um caso voltado à agressão física à mulher, né, um caso de agressão domiciliar, que a polícia também vai estar investigando a respeito de outras denúncias dele, né, se a mulher já teria feito outras denúncias relacionadas a ele, mas o afastamento imediato do médico João Paulo Casado, que atuava em João Pessoa em diversos outros pontos, em específico também com a função no Hospital de Trauminha, já foi sim protocolado pelo município de João Pessoa. Ele vai estar afastado de forma imediata de todas as suas funções. Essas imagens que vieram a público somente ontem, que já estão repercutindo agora, vai ficar a cargo da polícia para trazer mais investigações a respeito deste caso. A gente lamenta muito, não só como mulher, mas uma sociedade inteira está realmente, de fato, estagnada com a situação dessa, porque fica mostrando a vulnerabilidade da situação familiar, né? Na frente de um filho, não respeitou o filho, não respeitou ninguém, e principalmente a questão da fragilidade da mulher, onde de forma imediata ele faz aí, né, socos no rosto dela, dentro do veículo. Também foi flagrado na questão da câmara de segurança
do apartamento deles, né, em frente ao apartamento deles, que foi no elevador. Então, todas essas imagens estão de posse da polícia para maiores investigações. E, claro, ele, o médico João Paulo Casado, ser totalmente, nesse caso, além da investigação, punido por essas agressões. Eu volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina. Pega, por gentileza, esse telefone aqui, meu caro Ari abençoado. Só esse telefone aqui. Obrigado, Sabrina, pela tua participação conosco agora ao vivo. Pode vir, chega, Ari. Obrigado, meu amigo Ari abençoado. Trazendo aqui agora essas informações. Para você que está acompanhando agora o nosso programa, primeiro, algumas situações devem ser esclarecidas nesse caso. Primeiro, é preciso separar a figura do médico, pessoal do médico, para as instituições onde ele exerce ou estava exercendo as suas funções. As instituições onde ele trabalhava, nenhuma instituição tem nada a ver com essa história. Inclusive, tudo as pessoas querem politizar a situação. Inclusive, destacar que ainda ontem à noite, uma postura da Secretaria Municipal de Saúde, da secretária Janine Lucena, de imediatamente repudiar esse tipo de situação. Ainda na noite do domingo, a secretária Janine Lucena emitiu uma nota ainda na noite do domingo, repudiando as agressões e informando que medidas estão sendo tomadas, inclusive informando ao prefeito Cícero Lucena para que ele faça o imediato afastamento do diretor técnico do Hospital Trauminha de Mangabeira. Isso é o ponto 1 da Secretaria de Saúde de João Pessoa, que já toma essa decisão. Então é preciso destacar. Eu sei que o doutor João Paulo, o senhor está acompanhando agora o nosso programa. Essa sua postura é uma postura de covardia, de um homem desequilibrado, ao fazer um ato de covardia desse contra alguém que estava ao seu lado, inclusive que era a sua mulher, na frente de uma criança, que não há condições algumas. O senhor está exercendo os cargos públicos que o senhor estava exercendo. Ele trabalha no Trauminha de Mangabeira, diretor técnico, militar do Corpo de Bombeiros, trabalha no Hospital de Trauma também, e todos esses lugares tomando medidas de afastamento dele, porque não há condições de ele permanecer. Quem está conosco agora por telefone é a delegada doutora Paula Monalisa. É a delegada e subcoordenadora da Delegacia da Mulher aqui da capital. Doutora Paula, bom dia. Bem-vinda ao nosso programa. Em relação à questão desse caso do médico João Paulo Casado, esse caso já chegou à Polícia Civil da Paraíba? Já existe algum inquérito contra ele? Tem alguma medida, doutora Paula? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Sim, Bruno, essa senhora já nos procurou no final do mês passado, no final do mês de agosto. Procurou a Delegacia da Mulher e ela prontamente foi atendida, onde todas as medidas já foram tomadas, já foi requisitada, inclusive, medidas protetivas, e ela, obviamente, processou esse agressor. Doutora Paula, em outros casos que não chegaram a esse nível, eu vi a prisão sendo decretada. Nesse caso, a Polícia Civil tomou a iniciativa de pedir a prisão desse médico, tendo em vista tudo isso que está sendo vindo à tona agora? Olha, o processo ainda está, Bruno, o processo ainda está em andamento, certas testemunhas vão ser ouvidas, porque para que se peça a prisão preventiva, claro que aí a gente tem imagens, mas quanto mais robustecidas estiverem as provas, melhor será para o deslinde da questão, para que o judiciário possa dar essa prisão preventiva, o delegado possa entrar com essa representação, certo? Então o processo está em andamento e logo será enviado ao judiciário. Então, nesse caso, esse vídeo já era de posse da polícia ou a polícia tomou conhecimento apenas ontem à noite ao sair na imprensa? Não. Esse vídeo já chegou à polícia.
no dia em que essa senhora foi atendida na delegacia, ela já levou esses vídeos e entregou na delegacia. Então, isso aí a gente já tinha conhecimento, sim. Então a polícia já havia tomado conhecimento desse assunto. E eu pergunto, das providências tomadas, vocês entraram com um pedido de medida protetiva e esse pedido ele foi aceito pelo judiciário. Então, a medida protetiva para que esse senhor não se aproxime dela, é isso? Isso, perfeitamente. Em relação ao indiciamento dele, que a Polícia Civil está trabalhando para ele ser indiciado? Quando é que esse inquérito será fechado, doutora? Não, com certeza, com certeza. Primeiramente, existe um trâmite. Primeiramente, essa senhora, ela é ouvida. Depois são arroladas as testemunhas para finalmente o indiciado, né, no caso, o acusado ser ouvido, e então se fecha esse procedimento e se manda para a justiça. Claro que nesse caso, com provas robustas, se pede o indiciamento dele e até, se for o caso, um pedido de prisão preventiva. Aí que vai ser, no caso, analisado pelo judiciário. Há informes que ele tem um histórico de agressividade, que é alguém que tem um histórico de agressividade, que é alguém que tem esse tratamento com as pessoas. Inclusive, nesse instante, há até aí elementos que possam colaborar, que fundamentem um pedido de prisão por parte da Polícia Civil, tendo em vista o risco que ele oferece pela garantia da ordem pública. Ele solto durante essa instrução processual pode, inclusive, representar um risco para as pessoas envolvidas. Não sei também se esse é o pensamento da Polícia Civil. Mas a senhora viu as imagens, como é que a senhora analisa tudo isso, doutora Paula? Não, realmente, é um tratamento absurdo, principalmente vindo de uma pessoa, de um homem, em relação a uma mulher, que em relação a ele é vulnerável, né? É um ser mais vulnerável. Então, jamais ele deveria agir dessa forma, principalmente porque ele está na frente de uma criança. Mas, enfim, todas as medidas serão tomadas. Ele realmente, a gente já soube que ele tem esse histórico de agressividade, que ela não teria sido a primeira vítima dele, certo? Mas todas as medidas estão sendo tomadas para que ele seja julgado na medida dos atos dele, né? Ô, doutora, me diz uma coisa, do ponto de vista dos antecedentes criminais, o que é que foi levantado contra ele, da ficha criminal desse cidadão? Não, olha, o que se tem, eu não saberia lhe dizer, até porque o processo não está. Eu, na verdade, estou na subcoordenação. Então, esse levantamento será feito pela delegacia, pela DEAN Norte, até por conta do bairro em que ela mora. Mas eu não tenho conhecimento de outros históricos. Já se falou sobre isso, mas esse levantamento ainda será realizado. Então, por esse fato, porque muitas vezes, Bruno, o que é que ocorre? A mulher sofre agressões, mas ela não denuncia, por questões por questões individuais de cada um. Então, muitas vezes a polícia não tem esse conhecimento porque esses registros não são feitos, certo? Então, a polícia não tem esse conhecimento, não chega ao nosso conhecimento, porque a vítima não relata, não procura a polícia, não denuncia, certo? Mas desta vez essa vítima denunciou. Existem as câmeras de segurança, porque foi no prédio que eles moravam, e quando isso chegou ao conhecimento nosso, a gente procurou essa vítima e ela prontamente compareceu à delegacia, foi atendida e todas as providências estão sendo tomadas no sentido de resguardar a sua vida e de protegê-la, obviamente. Doutora, apenas para a gente finalizar aqui o nosso programa, o caso aconteceu no mês de agosto de 2022, portanto há mais de um ano.
Quanto à questão desse lapso temporal, existe algum tempo exato, tempo de validade para se denunciar uma agressão contra uma mulher? E queria que a senhora explicasse também que não precisa apenas ser a vítima que denuncie. Essa é uma situação que é pública e qualquer pessoa pode tomar uma decisão e denunciar uma mulher que está sendo agredida, né? Perfeitamente, Bruno. Essas agressões, elas podem ser denunciadas, inclusive anonimamente, através dos disques denúncia. Por exemplo, nós temos o Disque 100, o Disque 180, onde a pessoa que denuncia não precisa se identificar. Tão logo essa denúncia chega ao nosso conhecimento, a gente faz a intimação dessa vítima para tentar averiguar os fatos, certo? Então, você pode denunciar. Existe um termo antigo que dizia: em briga de marido a mulher e marido e mulher, ninguém mete a colher, mas isso não existe mais. A gente pode meter a colher, sim, e denunciar, inclusive anonimamente, como eu acabei de dizer. Ou então a própria vítima, né? Através das nossas delegacias ou através desses canais, como já bem citamos. Ana Paula, obrigado pela participação conosco aqui no Tribuna Livre da TV Arapuã. De nada, Bruno. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Eu, inclusive, ontem à noite busquei informações de quem era o doutor João Paulo. O doutor João Paulo tem todo um histórico percorrido, foi socorrista do SAMU, enfermeiro, passou por uma série de batalhas até chegar ao cargo de médico. Tenho boas referências enquanto à parte técnica dele como profissional, né? Era alguém que, como profissional, era alguém dedicado às suas atividades ao Trauminha de Mangabeira. Agora eu vou te contar, como pessoa, doutor João Paulo, a sua postura é uma postura covarde. É uma postura de alguém que usa da força, que usa muitas vezes do poder financeiro que tem para fazer isso contra alguém que deveria receber amor, que deveria receber carinho por parte do senhor. É lamentável que o senhor tenha essa postura na sociedade de agredir mulher dessa maneira, de agredir, não respeitar nem o seu filhinho que estava ao seu lado. Que exemplo o senhor está dando para o seu filho que está aí ao seu lado? O que é que o seu filho vai crescer vendo? Você agredindo uma mulher dessa maneira. O que não deveria ser feito de nenhuma forma por absolutamente ninguém. Isso não é postura, não é equilíbrio para absolutamente ninguém. Além do mais, alguém com mais de uma formação, que exerce um cargo de diretor técnico de um hospital, que trabalha no Trauminha de Mangabeira nessa condição de diretor técnico, trabalha no hospital de trauma, trabalha na Secretaria de Saúde do Governo do Estado, e todos esses lugares não concordam com esse tipo de conduta. Uma conduta de alguém que mostra um total despreparo, um total desequilíbrio enquanto pessoa, que dessa maneira agride e ataca uma mulher. Lamentável. E não é porque é o doutor João Paulo casado, alguém que tem dinheiro, alguém que exerce uma função de alto poder na sociedade, que nós vamos nos calar e nós não vamos denunciar. Tem que ser denunciado, tem que pedir que providências sejam tomadas, tem que pedir que ele seja responsabilizado, que ele não se aproxime mais da mulher, que essa medida protetiva seja garantida, não é? Para evitar que esse tipo de situação aconteça. E eu não sei por que uma situação como essa aqui não foi determinada a prisão dele. Porque em outras situações que eu já vi, de situações bem mais comparada a esse daqui, simples, com muitas aspas, né? O camarada ser preso. Lamentável ver uma postura dessa, ter que trazer isso. E eu vou te contar uma coisa, isso aqui é o que foi filmado. E o que não foi filmado? O que não foi filmado? Lamentável, gente. 6h22 agora na Paraíba.